Vamos falar de Cruzeiro no dia seguinte, no nosso quadro aqui, as partidas do Cruzeiro. A gente sempre faz uma análise mais profunda no dia seguinte. Então chega chegando, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilha, hype esse vídeo para que a gente chegue a mais lugares. A gente está com a meta aqui de 10 mil inscritos. É isso mesmo, galera. Ontem teve Palmeiras e Cruzeiro na Arena Crefisa, Barueri. E assim, um jogo bem legal, né? Um jogo bem legal. Aquele jogo onde as duas equipes tentam o jogo, tentam a vitória a todo momento, não fica com a bunda lá atrás esperando o adversário propor o jogo. E para mim foi um jogo bastante interessante. Um empate, mas com sabor de vitória. E aí a gente vai explicar por que é o sabor de vitória, né? Palmeiras dentro de casa, tentando propor o jogo, tentando impor o seu estilo de jogo, que a gente já sabe, né? Palmeiras é um time muito competitivo. Talvez é um time que não deixou, e o torcedor palmeirense se incomoda muito com isso, né? Inclusive, ontem no final do jogo, uma parte da torcida vaiou porque o Palmeiras não ganhou. "Ó, o Palmeiras não ganhou do Cruzeiro. Ah, gente, me ajuda aí, né? Que, ó, baixa a bolinha aí, né? Baixa a bolinha aí, né? Tem time do lado de cá, né? Tem treinador do lado de cá, né? E como é bom você ver um jogo de dois bons treinadores. Arthur Jorge, o Abel do seu lado com seu estilo, Arthur Jorge do seu lado com seu estilo, mas você vê que são dois times bem treinados, bem orientados, sabem o que querem dentro do jogo. E aí, você pega as estatísticas do jogo, você vê que o Cruzeiro teve mais posse de bola do que o Palmeiras. Negócio de louco, né? O Cruzeiro teve 51%, o Palmeiras teve 49%. Muito igual, né, cara? Muito, muito igual o jogo. E por isso que tô te falando que foi um empate com sabor de vitória. Porque a performance do Cruzeiro foi muito boa. O Palmeiras, por sua vez, eh, chutou mais vezes ao gol. Troca de passe, muito igual, tá? Muito igual. Palmeiras, o Cruzeiro 396 passes, o Palmeiras 383. Ou seja, o Cruzeiro levemente trocou mais passes do que o Palmeiras. Finalizações, o Palmeiras finalizou 16 vezes, o Cruzeiro finalizou 10. E por que isso? Porque o Palmeiras, ele jogou com seu bloco mais alto. Ele dentro de casa ele tem que ter uma postura mais agressiva. Então ele ficou rondando mais a área do Cruzeiro com a bola mais vezes que o Cruzeiro. E como a defesa do Cruzeiro tá muito bem postada, né? E que jogo ontem do Cruzeiro defensivo, né? Todo mundo muito ligado, todo mundo concentrado, fazendo o que tem que fazer, os blocos bem compactados. Então o Palmeiras com muita dificuldade, rondando a área. Então havia momentos em que o Palmeiras tinha que chutar no gol, cara. Tinha que testar, tinha que tentar. E aí, o Otávio, né? Nas vezes em que foi solicitado, foi muito bem, né? Desses chutes de média distância. Às vezes não ia no gol, quando não ia no gol, o Otávio estava lá para fechar a meta do Cruzeiro. E aí o Arroio vai lá e abre o placar. Um gol muito rápido, um gol importante. Naquilo que o Cruzeiro se caracteriza nos últimos anos, tá? Se você pegar desde o Pessolano, quando o Cruzeiro se reergueu novamente, o Cruzeiro adquiriu essa característica de transição rápida. Esses gols rápidos, sem muita participação de jogador, apenas dois, três, quatro jogadores no máximo tocam na bola e parte desses jogadores dão um toque na bola. E aí o Cruzeiro com o Christian, com o Matheus Pereira e com o Arroio chega no gol. Então, o Cruzeiro gosta de fazer esse tipo de gol, o Palmeiras atacando o Cruzeiro, pressionando, como tinha que ser feito, e aí o Cruzeiro na transição rápida. Vai lá. E o Arroio, em vez de puxar pra fora, pra perna direita, ele dribla puxando pra dentro. E ali abre o clarão, ele chuta. Que é o equilíbrio que eu digo que o Arroio, quando ele chegar nesse equilíbrio de. Doidão o celular. É, quando ele chegar nesse equilíbrio de saber a hora de fintar, a hora de pisar na bola, se associar e a hora de chutar pro gol, a hora que ele começar a tomar essas decisões certas, com mais frequência, o Arroio vai ser um jogador acima da média, porque ele tem muito recurso, né? Tem drible, tem chute, média distância, dentro da área, e aí faz um golaço indefensável para o goleiro do Palmeiras. E minutos depois, aos 19 minutos, o Palmeiras foi lá e empatou com um golaço também do Felipe Anderson, né, cara? Aquele chute que o cara pega com a parte externa, né? A parte externa do pé, nos dedos aqui, de baixo para cima, né? E a bola, muita força, ela vai sair no goleiro defensável pro Otávio. Golaço, cara. Dois golaços ontem, né? Se você for olhar. Dois golaços. Então, as duas equipes querendo competir, querendo jogar. Dois treinadores bons, dois times organizados. Dividiram praticamente a posse de bola. Troca de passe muito igual. O Palmeiras chutando mais por causa do sistema defensivo do Cruzeiro se defendendo muito bem. E aí, mas se você for olhar, eu acho que o Cruzeiro foi levemente melhor do que o Palmeiras. E é onde eu te falo isso. O Cruzeiro chutou 4 vezes no gol do Palmeiras. O Palmeiras chutou 2 vezes no gol
do Cruzeiro. E aí, como eu falei, né, Otávio, cara, uma observação, Otávio, né? E eu falei, gente, eu tenho maior tranquilidade de falar isso sobre o Otávio. Talvez eu tenha sido uma das poucas pessoas que tenha falado nesse aspecto para o Otávio, cara. Quando surgiu essa questão do, do- da lesão do Cássio, falei, gente, o Cruzeiro precisa testar o Otávio. Simples assim. O Cruzeiro precisa testar o Otávio. Não, mas tem que ir atrás de um goleiro. Ainda mais quando surgiu a questão do John de 9 milhões. Eu falei, não, absurdo pagar 9 milhões no goleiro. E aí parece que estabilizou, né? Estabilizou, o Otávio vai ganhando confiança. 20 anos, gente, que absurdo, cara. Que absurdo o nível de performance do cara. E a tranquilidade, parece um veterano. Parece que é um cara que tem 30 anos de idade, né? Ele é muito, muito acima da média. Quem ganha com isso é o Cruzeiro. Então, cara, notas para o Otávio. Jonathan Jesus, gostei muito da partida dele, muito seguro. E aí a defesa do Cruzeiro muito firme ontem, conseguindo mesmo conter os avanços do Palmeiras. O Palmeiras não teve muitas oportunidades de chutar no gol do Cruzeiro, justamente pelo bom jogo defensivo que o Cruzeiro fez. Ali na frente, ali, Matheus Pereira e Caio Jorge gostam desse tipo de jogo. Matheus Pereira, Caio Jorge e Christian gosta desse tipo de jogo. Quando o adversário sobe, os blocos estão organizados. E ele sobe o bloco para propor o jogo, para ganhar território do time adversário. Aí, o Christian gosta desse tipo de jogo, né? Inclusive, a jogada do gol foi os dois que levaram a bola lá no ataque com a transição rápida e a finalização do Arroio. Então, jogo muito competitivo, cara. O Cruzeiro traz um ponto importante de São Paulo, um ponto que vai ser importante na frente. Chega aos 20 pontos, 12ª posição, se posiciona para dar o pulo do gato na próxima rodada, que é sábado, contra a Chapecoense no Mineirão, às 16 horas. E aí o Cruzeiro faz a sua parte, finaliza o Campeonato Brasileiro, esse primeiro semestre. Não era o que a gente queria, não era o que a gente esperava, mas se você olhar, o Cruzeiro tá chegando num nível de equilíbrio que era o que tinha que se ter do início do Campeonato Brasileiro, né? Cruzeiro, quatro vitórias e 2 empates nos últimos 6 jogos. 4 vitórias e 2 empates. Eu acho que é isso mesmo. Vocês conferem se é isso mesmo ou se eu tô falando algo de errado aqui. Então, mas é o equilíbrio que o Cruzeiro deveria ter lá no início, que ele não teve, né? Muitas derrotas, perdendo muitos jogos, nós ficamos muitos jogos sem vencer na zona de rebaixamento. Mas agora o Cruzeiro encontrando o equilíbrio. Gostei da escalação do Arthur Jorge. E ali, gente, o Arthur Jorge fazendo doideira. Não, cara, o Arthur Jorge escala com todo um staff em torno dando informação. Ó, cara, esse aqui pode jogar, esse aqui consegue jogar sábado e terça, não tem problema nesse aqui. E aí, cara, ele levando um time muito forte, né? Levando aquilo que a gente tem de melhor, entrando com o Gerson, entrando com o Matheus Pereira, com o Caio Jorge. Jogadores que talvez ele poderia ter poupado, mas não poupou. Ou seja, tá querendo, mano. Tá querendo coisas grandes no Brasileirão. O Cruzeiro não desistiu do Brasileirão. E sábado tem Chapecoense finalizar o Brasileiro. E mais 2 jogos na Libertadores. Terça-feira agora Boca. E na outra semana tem é, Barcelona de Guayaquil para o Cruzeiro fechar a sua participação nesse primeiro semestre das competições. E aí, o que fala de terça-feira? Cara, terça-feira é guerra. É ter uma postura como teve contra o Barcelona de Guayaquil. É ter uma postura como teve contra a Católica lá e ter uma postura como teve ontem. Gostei também da postura contra o Remo, que é o quê? Identificar o jogo, perceber o que tem que ser feito e fazer o que precisa ser feito. Competir, 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 lutar, 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 não desistir. Boca Juniors, gente, não é esse time todo. Se o Cruzeiro competir, como competiu nesses jogos que eu falei ontem pro Palmeiras, contra o Remo lá. Aí o Remo, mas o jogo, o campo trouxe muita dificuldade. Então o Cruzeiro teve que baixar o nível e competir. Entendeu? E competir. Contra a Católica também teve que competir com um jogador a menos. E contra o Barcelona de Guayaquil também teve que competir. Se o Cruzeiro fizer isso, o Cruzeiro volta com resultado positivo de Buenos Aires. E aí, meu amigo, é colocar uma mão na vaga e no próximo jogo, na próxima semana, garantir a vaga contra o Barcelona de Guayaquil. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você que não ativou as notificações, ative as notificações, meu querido. Ô, meu filho, pelo amor de Deus, ajuda a gente aí, ajuda a gente aí. E compartilha esse vídeo com geral, porque os cruzeirenses estão muito felizes, né, cara? Porque foi uma semana boa, uma semaninha boa, né? Não vencemos na semana, mas. Não, vencemos contra o Goiás, né, cara? Vencemos contra o Goiás, Copa do Brasil. E agora o empate no Campeonato Brasileiro, mas tá todo mundo feliz. Vamos para a próxima semana. Tamo junto.